partir do verso 19. Até o verso 27. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Nós vamos depois contar essa história novamente, de forma mais espaçada, mas é importante a gente fazer essa leitura, já fica na memória. Lembrando aqui, nós estudamos o capítulo 5 até o versículo aqui 18, Naamã é curado da lepra. Então toda essa história aqui que nós vimos, e aqui é na sequência, depois que Naamã já está voltando para suas terras lá, para o seu trabalho, e Eliseu disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: vai tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, dos quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomardes prata e para tomardes vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Para que nós vimos num primeiro estudo uma mensagem que nos trazia tantas boas notícias. Naamã, um homem que está recebendo a palavra, recebendo o ministério, recebendo a cura, e nós vimos como Deus usou todo este processo. Eu não vou repetir, também é uma história conhecida, em salvar o Naamã. E agora ele está voltando com a melhor impressão, do povo de Deus, do próprio Eliseu, que no primeiro momento o decepcionou, pois não fez o que ele pensou que ia fazer, mandou ele tomar banho lá no rio, mas ele volta feliz, porque estava curado. E nós podemos ver então que Naamã chega leproso e sai curado. E agora a gente pode dizer Geazi, o leproso. Geazi estava bem, tinha um ministério, tinha um serviço, e agora para frente ele estará doente, ele estará de forma a viver com as consequências dos seus pecados, dos seus erros. Então nós temos aqui essa diferença. Naamã é curado e recebe o ministério, Geazi tem o seu ministério revogado. Nós vimos que o grande ponto aqui, o grande pecado de Naamã foi a cobiça.
ele não se contenta, eu acho que ele não se conforma, né? Eis que meu senhor impediu esse Ciro Naamã de dar alguma coisa, não se conforma. Seu coração ficou já a imaginar, a gente aqui nesse lugar, cheio de dificuldades, profetas passando fome, né? Tendo que cozinhar mato aqui para comer, fazer sopa. Chega um homem tão rico desse, esse Eliseu não está entendendo, a gente precisa de dinheiro. Mas ele não só pensava, ou talvez ele nem pensava nos outros. Provavelmente ele pensou nele, ele falou, poxa, eu sou aqui o servo, nem sou o titular, né? Eu sou o auxiliar aqui. Vivo aqui nessa dificuldade, servindo. Acho que chega a hora de eu pegar uns dinheiros aí, me aposentar e ter mais uma condição melhor de vida. Então a gente vai ver aqui apenas 4 pontinhos, 3 pontinhos. Primeiro, Geazi mentiu a si mesmo. O verso 20, quando ele diz, né? Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã da sua mão, que se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Ele mentiu a si mesmo, já como eu adiantei, medindo-se pelo pensamento do mundo. Esse pensamento dele de obter lucro, dinheiro, até mesmo de barganhar a fé, né? É um pensamento do mundo. Uma oportunidade para não desperdiçar riquezas. É um pensamento de alguém que está cobiçando as coisas desse mundo. Se você pensar, Eliseu foi um instrumento usado por Deus para curar aquele homem. Mas quem curou aquele homem? Foi Deus. Eliseu era um homem normal. Ele não tinha o porquê receber algum tesouro, como se tivesse prestado um serviço. E aí a gente já entra na questão do testemunho. Lembramos que Naamã já foi preparado pensando nesse sentido, né, de dar alguma coisa em troca, comprar a bênção. Mas ele não poderia receber. Uma das coisas que iam acontecer quando Naamã chegasse lá, era a contabilidade. E aí lá o povo lá, mas você pagou tudo isso aí, é? Quanto que pagou, papai? E já pensou que testemunha? Ele fala, não, eles não receberam nada, nem o dinheiro. E deram a cura. A gente vê na Bíblia vários exemplos, né, como este. Abraão recusou presentes do rei de Sodoma, lá em Gênesis 14. Pedro e João recusaram a oferta de Simão, para que não tivesse aquela impressão de que os dons de Deus poderiam ser comprados, Atos 8, 20. Paulo recusou até o dinheiro do sustento da igreja, porque algumas pessoas estavam assim, meio que dizendo que ele estava trabalhando pelo dinheiro. Geazi blasfema, porque ele diz tão certo como vive o Senhor. O que tem a ver tão certo como vive o Senhor aqui com o que ele vai fazer? Ele não tem temor do Senhor. Ele usa o nome de Deus de forma desleixada, sem necessidade. É igual se falasse como qualquer frase solta no espaço, né? Não, Deus vai me abençoar e eu vou lá roubar esse dinheiro. Ele então mentiu a si mesmo. A segunda palavra aqui a gente pode dizer que ele mentiu para Naamã, né? Isso aqui ficou bem claro. 21 a 24, que ele diz que correu até Naamã, vendo que ele corria, parou o carro e perguntou se ia tudo bem. E aí ele mentiu. Chegaram 2 jovens lá e precisamos aí de uma ajuda, o senhor pode dar uma ajuda? Você percebe que Naamã era um homem poderoso, e aqui a gente já vê que ele tinha um coração transformado, que para ele parar para um servo
de um homem que era contrário, de um homem que estava, digamos assim, em um povo inimigo, mas ele reconhece e ele também se dispõe a dar esse dinheiro. Essa cobiça, essa mentira a si mesmo, no sentido de Geazi mentir a si mesmo, ela aumenta no sentido dele mentir aos outros. A ganância. Alguém poderia dizer, mas como que Naamã acreditou nessa mentira? Mas como não acreditar, né? Ele está tão jovem aqui, na fé, que ele poderia esperar isso de um homem de Deus. Geazi, então, recebe de Naamã não apenas o que ele pediu, um pouquinho mais, e ainda 2 servos para carregar os presentes para ele. E repare que quando Geazi chega, ele logo esconde, né, aquilo para que não ficasse evidente e manda os homens embora, né, para que ninguém visse. Mas Geazi, não vamos nem dizer que ele mentiu para Eliseu, porque para Eliseu não tem como mentir. Versos 25 a 27, Eliseu, já sabendo do que tinha acontecido, ele pergunta, de onde vens? E aí ele mentiu, né? Teu servo não veio, não foi a parte alguma. Nós sabemos que Deus falava, Deus revelava a Eliseu todas as coisas. E Jesus devia saber disso, né? Que como que ele poderia esconder algo de Eliseu? E aí então, ele é descoberto, e assim como o pecado de Acã, né, que nós podemos lembrar quando lemos essa cena, que está lá na história, né? Temos Ananias e Safira também, em Atos 5, e outras histórias que nos lembram o que está acontecendo aqui. Eliseu não só viu o que ele fez, mas viu a motivação daquilo que ele fez. Ele queria ser esse homem mais rico e desobedeceu a Deus. Usou o ministério como um meio de ganhar, né? Ganhar recursos, e tentando enganar a Naamã. As consequências então estão aqui, né? Na sequência, no verso 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Se a gente analisar esse texto pensando, né, no mundo de hoje, nós vivemos uma polêmica muito grande em relação a dinheiro e ministério, né? Pastores, grupos musicais, igrejas, enriquecendo à custa do ministério, de um trabalho que Deus está realizando. A desculpa sempre está relacionada a dizer que o dinheiro é para o ministério, e quando é evidente que é para o servo e não para o ministério, já vem aquela ideia que Deus honrou o servo, né? Então, um servo pode se tornar rico. Mas nós sabemos que, infelizmente, tem muito Geazi por aí, mentindo, buscando recursos financeiros para si. Tem muito Geazi por aí, dando mau testemunho. Fuxico gospel que eu disse, né? De vez em quando esbarra uma mensaginha assim, você olha de lá, não dá para ficar assistindo Fuxico gospel. Mas existem sites especializados em fazer fofoca do que está acontecendo nas igrejas. E a gente vê exatamente isso, pastores
denominações, pessoas que juntam dinheiro e usam o dinheiro da igreja, enriquece, e aí comete todo tipo de pecado, e nem convém a gente ficar contando essas histórias. Mas não é só esses ministros, essas igrejas. Como essa mensagem serve para nós, irmãos? A mentira, a cobiça é algo que está no nosso coração. E muitas vezes nós, ao invés de viver e praticar e fazer aquilo que é a nossa parte, nós muitas vezes desejamos algo que não seria nosso, não deveria ser nosso, ou não deveria ser a nossa busca. Para isso nós mentimos para nós mesmos, mentimos para os outros, mas não podemos mentir para Deus. Que Eliseu é um representante, é um profeta. Deus conhece tanto tudo que nós fazemos, Ele nos vê, como a intenção do nosso coração. A questão do fazer, né, desta agenda, ela precisa ser santificada, precisa ser planejada, para que nós sejamos esse servo de Deus, e não viver para nós mesmos. Lucas 12:15 diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A ideia de que nós devemos servir a Deus e não ficar preocupado com as coisas desse mundo, não deixar de adorar, de servir a Deus. Geazi era um servo, era um líder, vamos dizer assim, tinha um ministério, e ele perde esse ministério, porque o seu coração se afastou de Deus. Lá em 1 Timóteo 3,3 mostra que o avarento é uma das qualificações, né? Ou não avarento é uma das qualificações para ser servo de Deus. Quanto nós estamos sendo pessoas que buscam a servir a Deus em todo o tempo. A gente não tem aqui mais notícias sobre isso, mas o que Geazi fez poderia atrapalhar, né, todo um trabalho para trazer uma pessoa para Deus, para a presença de Deus. E quantas vezes é o nosso testemunho que em um momento só ele estraga tudo aquilo que vamos dizer assim, nós fizemos de bem. E eu sei que existe muita perseguição, né? Às vezes, não estou dizendo que qualquer coisinha que você fizer, você vai ser desqualificado, mas tem certas atitudes que elas simplesmente revelam algo que já existia. O Geazi já vinha dando sinais aqui há muito tempo, a sua separação de Deus. Então aquele ato que ele cometeu ali, ele não tinha perdão, no sentido de que estava revelando tudo aquilo que ele era. Que nós possamos confessar nossos pecados, que nós possamos buscar a direção de Deus para as nossas vidas. E fugir, né, de tudo aquilo que nos aparta, nos separa do Senhor. Vou fazer uma oração, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti, mais uma vez pela Tua palavra, ó Deus. O Senhor Deus esteja falando conosco, nos abençoando. Também te pedimos pelas igrejas, ó Deus, para que os ministérios não fiquem deslumbrados, ó Deus, com o poder, com o dinheiro. Que o Senhor Deus esteja colocando sempre no nosso coração a prioridade de servir, de realizar a Tua obra, ó Deus. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra,
por tudo que nós podemos aprender aqui nesta noite. E que o Senhor Deus assim nos abençoe e venha nos fortalecer, ó Deus. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.